Graça e paz, eu sou Ibrahim Carvalho, presbítero na Assembleia de Deus de Mantiqueira, em Duque de Caxias, pastor Romildo Cordeiro, e hoje vamos falar um pouco sobre o Salmo 128. Como as famílias faziam a sua jornada até Jerusalém de maneira conjunta, nada mais adequado do que você ter um salmo específico dedicado a pais e filhos. E no Salmo 128 você encontra o povo de Deus com o desafio de repovoar a nação, porque a população diminuiu muito por causa do exílio, 70 anos na Babilônia. E por isso tem uma ênfase especial nesse grupo de salmos em relação à procriação. Junto com o Salmo 126 e 127, o Salmo 128 forma uma trilogia que tem claramente um avanço, porque fala de pais e filhos e fala também de ver os filhos dos filhos. É um progresso na felicidade, porque os filhos que eram apresentados antes como flechas, agora são apresentados também como plantas de oliveira. E em vez de falar de inimigos que batem à porta, como é o final do 127, ele está concluindo com paz em Israel. Assim, nós enxergamos uma ascensão, passo a passo, enquanto cantamos e subimos. Ao longo dos versos, a ideia de bênção é expressa usando duas palavras hebraicas diferentes. Nos versos 1 e 2 é a palavra asher, que é frequentemente traduzida como feliz ou bem-aventurado. E ela é empregada para mostrar o benefício de agradar ao Senhor. Já nos versos 4 e 5 é usada a palavra barak, que fala de abençoado do Senhor. O Salmo 128 vai falar sobre o ideal de felicidade de alguém do Antigo Oriente. Feliz era quem tinha terras, plantava e colhia, quem tinha esposa, muitos filhos e a longevidade de ver os seus netos. E apesar de muitos aspectos sociais terem mudado na atualidade, os princípios bíblicos permanecem os mesmos. Então vamos ao verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como eu já disse, a palavra bem-aventurado é a palavra hebraica asher, que ela é traduzida como felicidade ou contentamento, mas ela na sua raiz, ela quer dizer literalmente estar reto, estar certo. Essa mesma ideia é utilizada na palavra grega makarios, que foi a tradução do que Jesus disse no seu Sermão da Montanha, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. O bem-aventurado, então, é uma pessoa extremamente feliz e realizada. E, na verdade, no hebraico essa palavra está no plural, que significa uma multiplicidade de bênçãos ou a intensidade grande dessa bênção. O segundo termo para a gente analisar no verso primeiro é o termo aquele. Quem é aquele? Nesse ponto não está se tratando do rei, do mais estudioso, do mais rico ou do mais talentoso. Ele fala simplesmente de qualquer um que esteja disposto a temer ao Senhor. A terceira expressão a ser analisada no primeiro verso é teme ao Senhor. O temor é diferente do medo. O temor é um profundo respeito, é um esforço para não fazer nada que desagrade. É um temor que fala de honra adequada que a criatura deve ao Criador. E esse temor ele é descrito como um princípio de sabedoria em muitos lugares. Salmo 110, verso 10, Jó 28, 28, Provérbios 1, 7, Provérbios 9, 10 e Eclesiastes 12, 13. Esse temor é um amor respeitoso, é uma obediência na prática. Uma quarta expressão a ser analisada no primeiro verso é e que anda nos seus caminhos. Essa vida religiosa que Deus declara ser abençoada, ela não pode estar restrita somente nas emoções, ela precisa ser manifesta de maneira prática, representando uma decisão contínua de seguir nos caminhos do Senhor. É uma busca diária. E essa busca está diretamente relacionada com o que Jesus nos ensina em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está falando, antes de tudo, de uma busca voluntária, contínua, insistente pelas coisas de cima. E o Salmo 128 também faz um paralelo com o Salmo 1, que fala sobre a bênção do Senhor com o andar, mas de forma negativa. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando, não anda, não se detém e nem se assenta. O homem abençoado, ele não faz certas coisas. O homem abençoado
não passa por certos caminhos, ele não se detém em certos lugares e ele não se assenta em determinadas mesas. Estas expressões, então, nos falam muito a respeito de pensamento, comportamento e pertencimento. Nós precisamos pensar nas coisas de Deus. Nós precisamos nos comportar como homens e mulheres de Deus. E nós precisamos nos lembrar que nós pertencemos a Deus. É importante destacar aqui que esse salmo não é uma garantia que o crente nunca vai passar por adversidade. Porque Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, Ele pode permitir que as adversidades aconteçam por diversos motivos que estão alheios à nossa compreensão. E o fato de passar por adversidades não é necessariamente um sinal de que a pessoa está distante de Deus. Deus pode nos livrar de passar pela adversidade, Deus pode nos livrar durante a adversidade e pode ser também que o livramento de Deus seja a própria adversidade, que está nos forjando, que está nos capacitando a sermos pessoas melhores. Para compreender então melhor o primeiro verso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, ele vai atrair a sabedoria. E é a sabedoria manifesta em nós que vai nos indicar o melhor caminho diante das decisões da vida. E esses caminhos e decisões tomadas com sabedoria, debaixo do temor de Deus, que vão nos trazer bênçãos, que vão nos trazer resultados positivos. E este que teme a Deus é aquele que anda pelo seu caminho. A vida cristã é necessariamente uma caminhada. Jesus, em João 14,6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os cristãos são chamados dos seguidores do caminho em Atos. Verso 2: Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A primeira expressão a ser analisada no segundo verso é: comerás do trabalho das tuas mãos. O salmista tinha em mente aqui um fazendeiro, um trabalhador que desfruta do alimento do seu próprio trabalho. A bênção então aqui é que o povo de Deus vai ter algo para fazer, porque uma vida ociosa é uma vida miserável, desconfortável. Ele vai ter saúde e poder mental para trabalhar. E a propriedade vai estar segura. Nenhum inimigo, nenhum invasor vai tomar a sua propriedade. Deus também vai garantir o plantio e vai garantir a colheita. Não vai haver praga, mofo, tempestade, seca ou nenhum outro tipo de perturbação no seu trabalho. Outra bênção ligada ao trabalho das suas próprias mãos é que esse povo estava numa realidade de escravidão. Então eles estavam trabalhando e produzindo para outra pessoa. Mas aqui Deus estava prometendo bênçãos de que não haveria mais um trabalho para outros. O trabalho das mãos deles iria produzir o seu próprio alimento. Falando ainda sobre o trabalho, em Gênesis 2 nós vemos que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mas no capítulo 3, a maldição da frustração, do peso e da dor do trabalho do campo são dados como punição pelo pecado. E nesse salmo aqui, 128, verso 2, Deus está tirando uma parte dessa punição, dizendo que o trabalho, apesar de cansativo, apesar de extenuante, ele vai ser produtivo e proveitoso. Comer do fruto do próprio trabalho fala a respeito de integridade. Fala a respeito de não negociar valores, seja com esquemas, com apostas, seja com foguetinho, tigrinho, subornos, é manter-se firme e digno naquilo que é justo. E mais uma vez a ideia do sustento é reforçada aqui. O povo está debaixo da mão de Deus. Deus vai garantir que a semeadura frutifique, mas é necessário que haja trabalho. E essa é a mesma ideia do Salmo 126, que fala sobre aquele que leva a preciosa semente. Verso 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Primeiro Deus fala sobre a frutificação do trabalho e depois Deus fala da frutificação da família. Se você for observar, antes de criar a mulher, Deus cria o trabalho lá em Gênesis. Mas a gente não pode deduzir desse salmo que somente os casados e com filhos são abençoados. A mentalidade do povo na época em que esse salmo foi escrito é de que a terra deveria ser ocupada. Filhos eram, além de bênção de ser a procriação, a geração, eles eram também mão de obra, eles eram também guerreiros, eles eram a segurança da família. Então, na mentalidade daqueles que leram este salmo quando ele foi escrito, esta era a ideia maior de prosperidade.
O próprio apóstolo Paulo fala como conselho para os que eram solteiros que permanecessem solteiros e aos que eram casados que não se separassem. Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, ele pode escolher também não dar filhos. E a esterilidade sempre foi um complicador na sociedade patriarcal. Quando nós lemos no Antigo Testamento sobre mulheres estéreis, nós vemos que Deus cerrou a sua madre. Havia um componente sobrenatural nisso aí. Mas a mulher hebreia, ela tinha um dever de repovoar a terra. Então ela não conseguiria cumprir o seu papel nessa aliança se ela não tivesse filhos. Aí você começa a entender melhor qual que era o desespero de Ana quando pedia por Samuel. Se tornava algo quase que insuportável. Mas na nossa sociedade atual, este não é mais o papel delegado à mulher. Entenda, cuidado, entenda como esse texto foi escrito. A videira e a oliveira são figuras comuns na poesia hebraica que tratam de fecundidade e felicidade. Porque olha só, da videira você faz o vinho, da oliveira você faz o azeite. A gente fala então de alegria e de unção. Não era incomum no Antigo Oriente que as pessoas plantassem videiras ao redor da casa. Essa videira poderia servir de enfeite, ela servia para aproveitar o terreno, ela era uma proteção também ao redor desse lar. E em João 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nos apresenta como os seus ramos. E as oliveiras são árvores muito emblemáticas na sociedade judaica. E era comum que se plantassem oliveiras ao redor também das casas e principalmente ao redor das áreas de alimento, para que se você pudesse fazer a sua refeição debaixo da sua sombra. Dito tudo isso, você consegue entender melhor como que essa visão de uma mesa cheia de filhos, cada filho sentado um ao lado do outro de acordo com a sua ordem de idade, isso era a expressão máxima da felicidade de um judeu. Verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Esse verso é uma repetição do verso 1, dando um pouco mais de ênfase. É como se o salmista estivesse dizendo, olha para este fazendeiro, olha como ele semeou na sua própria terra, olha como ele pôde colher do fruto do seu trabalho e agora ele desfruta junto com a sua família desse alimento que ele mesmo produziu. A bênção do Senhor está sobre a casa dele, a sua mulher está ao lado dele junto com os filhos. Olha como é maravilhoso o Deus a quem ele serve. O verso 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sião é o nome do monte sobre o qual Jerusalém está construída. E no topo desse monte é onde estava o templo do Senhor. Dentro desse templo estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus. Esse verso então está marcando um caráter territorial da religião judaica, porque havia uma cidade santa, que é Jerusalém, e um lugar específico que Deus atuava, que era templo, lugar santíssimo. Mas Jesus, na nova aliança, ele não enfatiza essa realidade. Na verdade, ele diz, lá em João 4, 21 e 23, que vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A presença de Deus não estaria mais ligada a um lugar físico, mas ela estaria distribuída na figura do Espírito Santo em todos os crentes. Analisando a primeira parte desse verso, o Senhor te abençoe desde Sião. É natural que aqueles que caminhavam das suas cidades na peregrinação até Jerusalém pensassem sobre a conexão desse deslocamento com a bênção do Senhor. Deus tem um bem, Deus tem bênçãos para aqueles que se dirigem até Sião. Trazendo para os nossos dias, para o Novo Testamento, Deus tem bênçãos para aqueles que estão continuamente se deslocando em direção à sua presença. Daqueles que deixam seus afazeres, daqueles que deixam outras atividades e se envolvem, se empenham com tudo para estarem cada vez mais próximos da sua presença. E pesquisando eu fiz até questão de anotar isso aqui. Quando consideramos que muito do ensino e ministério de Jesus foi em Jerusalém, nós vemos que nós somos abençoados desde Sião. Quando consideramos que Jesus morreu como um sacrifício e um substituto pelos pecados de Jerusalém, vemos que somos abençoados desde Sião. Quando consideramos que Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu em Jerusalém, vemos que nós somos abençoados desde Sião. E quando consideramos que o Evangelho foi pregado pela primeira vez desde Jerusalém e a igreja vem crescendo desde então, nós vemos que nós somos abençoados desde Sião. A segunda parte do verso 5 diz, e tu verás o bem de Jerusalém.
Aquele que teme ao Senhor não se contenta em ver somente a sua casa sendo abençoada, mas ele entende que ele faz parte de uma comunidade, que faz parte de uma nação e que a bênção também precisa se estender tanto a Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui eu queria fazer um gancho a respeito da nossa responsabilidade como povo de Deus de não só orar, mas também tomar atitudes que abençoem o nosso país. É interessante pelo menos fazer essa abordagem da nossa responsabilidade de não só orar, mas agir e votar. E o último verso. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Como essas viagens eram feitas em família, era natural que houvesse uma preocupação com a sua posteridade. E muita atenção então é dada para a família nesses cânticos. Primeira parte do verso. E verás os filhos dos teus filhos. Essa aqui é uma continuação da ideia do verso 3, que fala sobre ter uma família numerosa, que era um interesse de todo judeu da época. Aqui nós enxergamos uma questão geracional. A velhice e a oportunidade de ver os filhos dos seus filhos é uma bênção de Deus para o seu povo, que também está repetido em Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Última parte do verso 6. Paz sobre Israel. Essa é uma bênção que está acima das bênçãos terrenas, de assuntos mundanos, como prosperidade financeira, familiar, o que é que seja. O salmista aqui entendeu que se o povo fosse temente a Deus, receberiam as bênçãos da Shalom, a paz do Senhor. E essa palavra Shalom é uma palavra hebraica muito importante, que ela é comumente usada como uma saudação. Eles dizem Shalom quando eles se encontram e quando eles se despedem. E Shalom tem vários significados. Se refere tanto à paz física, como a ausência de guerras, mas também fala sobre a paz espiritual. Por exemplo, a ideia de Shalom em Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz, Shalom, com Deus. E além disso, Efésios 2:14 diz que Jesus destrói o muro de separação entre judeus e gentios, criando um novo ser e unindo as duas partes, estabelecendo a paz. Shalom. A intenção desse vídeo não foi esgotar o assunto, muita coisa interessante poderia ter sido falada e foi deixada de fora. Eu incentivo você a que continue estudando e se preparando para a melhor aula que você pode dar.